1 João, capítulo 5, nós leremos dos versos 6 até o verso 12. Eu vou ler na versão NA. Então, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele este testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, no versículo que ele fala, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Em uma breve sentença como essa, João traz inúmeros ensinos compactados que são fundamentais para tudo que ele vem discorrendo até aqui. As expressões usadas por ele talvez não sejam tão claras para nós numa primeira leitura, mas elas provavelmente faziam muito sentido para os seus leitores, seja pelo ensino apostólico, seja pela polêmica que estava envolvendo os demais, os dissidentes e os falsos mestres. E o que é interessante é que quando nós vamos contextualizar, vai ajudar a gente a entender um pouco mais dessas expressões que ele usa que, para nós, numa primeira leitura, talvez sejam até meio estranhas. Só que, mais uma vez, o contexto provavelmente que João enfrentava era o contexto do pré-gnosticismo. Nós sabemos algumas coisas sobre os gnósticos, eles foram uma seita cristã que surgiu no segundo século. Nós sabemos muito a partir dos escritos de Irineu de Lyon, que combateu muito esses hereges. E ele fala sobre um antigo mestre chamado Cerinto. Na tradição, alguns dizem que Cerinto, inclusive, foi contemporâneo de João, mas nós não temos certeza disso. Mas o que esse mestre Cerinto resumidamente ensinava? A partir das doutrinas gnósticas. Eles ensinavam que Jesus era um homem que, de fato, existiu. Mas eles separavam Jesus do Cristo de Deus. Eles alegavam que Jesus foi um homem e que, no momento do seu batismo, o Cristo divino veio sobre Jesus e habitou em Jesus durante o seu ministério, mas no momento da morte na cruz, esse Cristo saiu de Jesus e Jesus, o homem, morreu, não o Cristo encarnado morreu. Eles negavam a encarnação, eles faziam uma diferença entre Jesus e o Filho de Deus, e tudo isso acarretava inúmeros problemas para a teologia cristã e para a pregação do Evangelho, porque, de repente, o Filho de Deus não veio mais encarnado. Jesus era uma coisa, Cristo era outra. Então, como é que ficava a questão da expiação dos pecados? Era outra coisa que eles negavam. Então, por causa daquilo que nós sabemos sobre os gnósticos já no século II, nós podemos ter uma intensa. A gente talvez não dê muita importância, fala, este é aquele que veio. Parece uma coisa meio fortuita de se falar, apenas dentro da argumentação, mas a forma como o texto está escrito está falando de algo que aconteceu no passado de forma conclusa. Então, o que João está falando aqui é que este, Jesus, ele veio na história. Aqui, nessa breve sentença, João está reafirmando a historicidade de Jesus. E isso é importante, como nós vimos, porque os opositores negavam, de certa forma, tudo que vai vir a seguir como fatos históricos. O apóstolo afirma que este, Jesus, veio na história e ele veio por meio da água e do sangue. E essas duas palavras aqui, essas duas expressões, elas suscitam inúmeros debates na história do cristianismo, desde no começo. A única coisa que os estudiosos diversos concordam com relação a isso é que água e sangue, de alguma forma, testemunham sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus na história. Testemunham sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus como sendo aquele Filho de Deus que veio ao mundo.
Então, uma vez que o texto diz que Jesus veio por meio da água e do sangue, o que cabe a nós agora é identificarmos como água e sangue se referem a algo que aconteceu na história de Jesus. E, nesse sentido, nós temos 3 principais interpretações que valem ser citadas justamente por causa dos debates. E cada uma delas tem grandes defensores, grandes estudiosos da Bíblia por trás delas. Então, eu vou apresentar as 3 e vou caminhar naquela que eu acho que faz mais sentido. Mas a primeira delas diz que água e sangue seriam referências aos sacramentos do batismo e da ceia, respectivamente. Então, água falaria sobre o batismo cristão e o sangue falaria sobre a ceia do Senhor. Essa posição, ela pode ser defendida, tem muitos que defendem ela, mas ela apresenta um problema que é a ceia e o batismo, eles normalmente são tratados na Bíblia e ao longo da história como testemunhas de Jesus hoje, de que Jesus se faz presente na igreja hoje, e não de que Jesus veio no passado. A construção do texto fala do Jesus que veio na história, e não do Jesus que se faz presente hoje. Então, isso é algo que enfraquece um pouco a posição de que seria uma referência à água e que seria uma referência ao batismo e à ceia do Senhor. A outra possibilidade, a outra interpretação, diz que água e sangue estão fazendo referência ao episódio de João, capítulo 19, quando Jesus está na cruz. Quando Jesus está na cruz e os soldados falam, acho que ele morreu, um dos soldados pega uma lança, perfura o lado de Jesus, aqui passando pelas costelas, até o seu coração, e quando ele puxa a lança, o que jorra de dentro? Água e sangue. Então, alguns defendem que aqui João estaria fazendo uma referência a esse episódio da morte de Jesus. E isso faz sentido, por quê? Porque é o Evangelho de João e a Carta de João. Então, o mesmo autor. São as mesmas palavras, água e sangue. Então, está conectando com a história de Jesus que veio ao mundo. Então, é uma posição que também faz sentido. Mas uma questão que depõe contra ela é que não existe uma identidade perfeita entre as duas expressões. Por quê? Porque no Evangelho de João, o evangelista, ele se coloca como testemunha. Ele fala, eu sou testemunha de que água e sangue saíram de Jesus. Água e sangue seriam a prova da morte de Jesus e o evangelista se coloca como testemunha desse fato. Mas aqui na carta, a água e o sangue são as próprias testemunhas de Jesus. Então não haveria uma identidade perfeita, apesar de uma linguagem muito parecida. Mas é uma posição também defensável. Por fim, a terceira possibilidade é uma que também aponta para a historicidade de Jesus. E essa, defendida também desde muito cedo na igreja, diz que a água seria uma referência ao batismo de Jesus e o sangue seria uma referência à sua morte na cruz. Então, seriam duas testemunhas do ministério de Jesus e da sua obra realizada. Mas, ainda que a gente caminhe por esse lado, eu entendo que esse é o que faz mais sentido pegando o texto e o contexto do que estava acontecendo. A gente tem que se perguntar, como que água e sangue, como que o batismo e a morte de Jesus são testemunhas de que ele era o Cristo encarnado, o Filho de Deus que veio trazer salvação. Então, e aí nesse sentido a gente precisa voltar aos eventos do batismo e da morte de Jesus. O batismo de Jesus, às vezes a gente passa meio rápido por ele, mas ele é um dos eventos mais importantes do ministério terreno de Jesus. Tanto que ele é relatado nos 4 evangelhos. Poucos eventos na história de Jesus são relatados nos 4 evangelhos. Um deles é o batismo. E ele tem mais detalhes em Mateus e em Lucas, mas João traz uma descrição do batismo de Jesus muito interessante. O batismo de Jesus é contado no Evangelho de João pela boca de João Batista. E isso nós lemos em João, capítulo 1, versos 32 a 34, quando João Batista diz: E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
É interessante como a palavra testemunhar também aparece nesse texto. João Batista, ele atesta, bem no comecinho do ministério de Jesus, para todos que quisessem ouvir, que Jesus era o Filho de Deus, porque o Espírito de Deus desceu sobre ele no momento do batismo. Nesse sentido, o batismo, e isso todos os evangelistas concordam, é o primeiro testemunho público de que Jesus era o Cristo. E nisso os gnósticos concordavam, os opositores concordavam, eles concordavam, de fato, o Cristo se manifestou no batismo. E João aqui segue nessa argumentação falando que esse é o primeiro sinal de que Jesus era o Cristo. Mas o que é interessante quando nós lemos do batismo, nós lemos que João batizava para arrependimento dos pecados. Mas nós sabemos, e os evangelhos deixam muito claro, e depois as cartas, que Jesus nunca pecou. Então, o batismo de Jesus não tinha a ver com o arrependimento dele em relação aos pecados, mas tinha uma função muito interessante. O Filho de Deus, aquele que se encarnou, ele estava se identificando com os pecadores. Ele estava se colocando junto com os pecadores, porque ele levaria sobre si os pecados do seu povo. Então, quando nós lemos aqui sobre o batismo de Jesus, nós lemos que o batismo marca o início do seu ministério e marca, desde o início, que Jesus morreria pelos pecados do seu povo. Mostra que Jesus veio para cumprir o propósito de Deus, que era a salvação daqueles que lhe pertencem. E essa é a primeira marca histórica de que Jesus é o Filho de Deus encarnado, ele é o Cristo e veio cumprir o propósito de Deus. Mas o apóstolo também afirma que a vinda de Jesus foi pelo sangue. E sendo ela uma referência à sua morte, nós temos que pensar também por que isso atesta que Jesus é quem o apóstolo diz que é. O Cristo encarnado que veio morrer pelo seu povo e trazer perdão para os pecados e nos livrar da ira de Deus. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós lemos o relato da ceia do Senhor. E nesse relato da ceia do Senhor, Jesus fala que o pão representava o seu corpo, que seria partido, e o cálice representava o seu sangue derramado, no qual haveria uma nova aliança. Mas é interessante que o Evangelho de João não relata a ceia do Senhor, mas ele relata uma outra passagem muito interessante que fala sobre a morte de Jesus. E isso está lá em João, no capítulo 6. Logo depois que Jesus multiplica os pães e os peixes, ele tem um debate com os judeus e ele fala o seguinte, lá no capítulo 6, nos versos 53 a 57. Na qual Jesus fala sobre a sua entrega sacrificial. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus deixa claro aqui nessa passagem que para participar da vida, para participar do Filho de Deus, para ser encontrado em Cristo, todos os seus seguidores precisavam participar também da sua morte. A linguagem que Jesus usa era uma linguagem forte. Os seus opositores ali naquele momento não estavam entendendo que Jesus estava falando literalmente de comer da sua carne. O canibalismo não era uma opção nesse contexto. Mas eles estavam entendendo que Jesus falava de uma morte e que eles precisariam participar dessa morte. Para desfrutar da vida, nós precisamos participar da morte de Jesus. Jesus morreu para que o seu povo pudesse viver. E essa morte de Jesus é confirmada no Evangelho de João, na passagem que eu já citei, de que Jesus foi perfurado por uma lança e água e sangue jorraram do seu ferimento. A morte de Jesus foi algo certo. Não foi uma ficção, como alguns falaram, que Jesus pareceu que estava morto e não estava morto, e por isso dizem que ele ressuscitou.
João diz: eu vi ele sendo perfurado. O coração dele foi perfurado. Água e sangue jorraram. Jesus, de fato, morreu. E a morte dele é acompanhada pelo relato da ressurreição. E Jesus diz que a sua morte, a sua ressurreição, eram a sua glorificação. A morte de Jesus e a sua ressurreição atestam que Deus se agradou daquilo que Jesus fez. E que Deus o ressuscitou. E que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus confirma a realidade de que Jesus era o Filho de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus atestam a sua vitória sobre o pecado e a morte e Satanás. Então, com isso, a água marca o início do ministério de Jesus e o sangue marca o fim. Jesus veio pela água e pelo sangue. Nesse sentido, o apóstolo mostra que Jesus era o Cristo do começo ao fim, no início do ministério e no fim do ministério. Isso é significativo, mais uma vez, porque os seus opositores diziam que o Cristo já não estava mais na morte. A morte não era o mais importante, era o que Jesus fez antes da morte. Mas João fala que Jesus veio pela água e Jesus veio pelo